Bom dia, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos, começando a nossa semana. Hoje é feriado, 12 de outubro. Nós estamos aqui todos na presença do Senhor e para colocar diante do Senhor as nossas vidas, meditar na palavra dele, pedir que ele seja conosco, agradecê-lo por tudo que ele tem feito. Quero que os irmãos me acompanhem nesse momento na leitura da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Eu quero ler com os irmãos os versículos de 1 a 11. Filipenses 2, de 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Se há, portanto, qualquer consolo em Cristo, se há algum conforto de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e misericórdias, completai a minha alegria, para que sejais de semelhante pensamento, tendo o mesmo amor, sendo de um acordo, de uma mente. Que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas com humildade na mente, cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, das coisas que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Irmãos, uma das coisas que eu mais gosto sobre o apóstolo Paulo é que o apóstolo Paulo aprendeu a ser feliz, verdadeiramente feliz. Ele aprendeu a viver acima das circunstâncias. Ele aprendeu a desfrutar de paz, de felicidade e de alegria, apesar de todos os acontecimentos ruins do ponto de vista humano que sobreviam sobre a sua vida. E é por isso que ele pode dizer lá, nessa mesma carta de Filipenses, no capítulo 4, ele pode dizer, olha, eu sei estar contente em toda e qualquer circunstância. Eu sei passar fome, eu sei ter abundância, porque eu posso suportar, eu posso passar por qualquer situação se eu estiver em Cristo, porque é Cristo que me fortalece. E ele também disse diversas outras oportunidades que para ele todas essas coisas, tudo que existia aqui não fazia diferença, não impactava na sua vida a maneira como ele vivia ou as coisas que ele tinha, porque o seu alvo, o seu objetivo era Cristo. E desde que isso estivesse acontecendo, desde que ele estivesse atingindo o seu alvo, ele não se importava com as outras coisas, ele aprendeu a ser feliz, a viver acima das circunstâncias humanas, de tudo o que acontecia aqui. E isso é uma coisa que deve ser maravilhoso, porque ele tinha essa ligação extremamente forte com o que é do alto, com o que vem de Cristo, e ele deve então ter sentido a alegria verdadeira, a alegria imensa de pertencer a Cristo, que muitas vezes nós não conseguimos sentir porque estamos amarrados às coisas daqui, nos sentimos então entristecidos pelos acontecimentos. Mas Paulo então nos deixou muitos conselhos para que nós então conseguíssemos ter esse sentimento de viver acima das circunstâncias, de ser feliz apesar dos acontecimentos. Nesse capítulo que nós lemos, nesse capítulo 2, ele fala de algumas coisas que nós devemos fazer e praticar para ser feliz, para aprender a ter alegria no nosso coração, para aprender a viver acima das circunstâncias, a ser feliz apesar dos acontecimentos ao nosso redor, apesar das frustrações e dos problemas do dia a dia.
No versículo 2, no capítulo 2, versículos 3 e 4, né, que nós lemos, ele diz, olha, vocês não devem fazer nada por partidarismo, por vanglória, mas vocês devem ser humildes e devem considerar aquilo que é do outro superior àquilo que é seu. E vocês devem, então, aprender a ser humildes, desprendidos, humildes mesmo. Deixar para lá as coisas que são daqui. É engraçado que Paulo, ele não pedia favores, né? Ele não guardava ressentimentos, ele não tinha expectativas. Ele sabia que ele estava aqui pelo desígnio divino, então ele se submetia de boa vontade à sua situação. Numa época em que ele podia estar ansioso por uma autopromoção, por ser chamado e valorizado como o maior apóstolo ou como o apóstolo que fundava muitas igrejas. Paulo nunca se preocupou com isso, mas ele dizia, olha, vocês não devem ter nenhuma presunção vazia, mas vocês devem considerar aquilo que é do outro mais importante do que aquilo que é seu. E ele então dizia, olha, Jesus Cristo era assim. Vocês devem ser como Jesus, porque Jesus se esvaziou de si mesmo, ele deixou aquilo que ele tinha, ele deixou a sua glória, e ele veio aqui, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então ele diz, olha, o nosso modelo precisa ser Cristo, e Cristo se esvaziou dele mesmo. Se ele se esvaziou dele mesmo, você precisa se esvaziar de você. Você precisa aprender a ser humilde e a não se importar com as coisas que são suas e considerar aquilo que é do outro acima daquilo que você acha que é seu. Você não vai acreditar no impacto que esse tipo de atitude tem sobre as pessoas que estão ao seu redor, né? Quando você começa a considerar o outro superior a você, quando você entende que você é servo, como Jesus também se colocou na posição de servo, você então aprende a ser feliz apesar das circunstâncias, a esperar menos reconhecimento dos outros, a esperar menos gratidão, a achar que você precisa ser valorizado ou que você é importante, e isso vai te trazer então uma experiência, uma compreensão diferente das coisas espirituais. Depois, mais para frente, nesse capítulo 2, nos versículos 14 e 15, Paulo diz assim, fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vocês sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês resplandecem como luzeiros no mundo. Então Paulo estava dizendo, olha, se vocês quiserem aprender a viver e a ser contentes e felizes apesar das circunstâncias, vocês precisam aceitar que vocês são filhos de Deus e vocês precisam então ser diferentes. Não se queixem da situação em que vocês vivem, mas mostrem alegria. Esse é o segredo, porque a alegria atrai, as queixas repelem as pessoas. Um senso de humor deliberado atrai as outras pessoas, tem um grande apelo. As pessoas notam quando a outra pessoa é sombria. E quando Paulo fala de uma geração pervertida e corrupta, ele está falando o seguinte, olha, o mundo está ficando cada vez pior. As pessoas estão se tornando cada vez mais tristes e cada vez mais embotadas e cada vez mais cheias de sentimentos ruins. E vocês precisam ser diferentes. Vocês precisam largar de murmurar, de contender, de reclamar e entender que vocês são diferentes. A luz do mundo são vocês é que precisam resplandecer no meio dessa geração, né? Às vezes nós perdemos tanto tempo reclamando de coisas que às vezes nós nem paramos para modificar, às vezes nós nem conversamos com Deus sobre elas, às vezes nós nem tentamos entender a vontade de Deus para aquela situação e nós nos queixamos e somos murmuradores e reclamadores e somos contenciosos e começamos a brigar por causa de tudo e somos mal vistos no nosso trabalho e somos mal vistos na nossa família porque somos aquelas pessoas prontas a criar caso
né? Por causa de toda e qualquer coisa. Mas era isso que Paulo estava falando aqui, não. Vocês devem fazer as coisas sem murmuração e sem contenda. Vocês devem mostrar que vocês são felizes, que vocês são alegres, que vocês são filhos de Deus, que vocês são pessoas irrepreensíveis, que vocês são sinceras, que vocês são inculpáveis e que vocês são diferentes dessa geração pervertida e corrupta. Mais para frente, nesse mesmo capítulo 2, no versículos 13 e 14, Paulo fala o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo estava dizendo o seguinte: olha, se você quer aprender a viver acima das circunstâncias, você precisa ser determinado. Você precisa olhar para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Esqueça o que está para trás, esqueça o que está ao seu redor, esqueça as coisas do mundo e você então avance para aquilo que está diante de você. Você prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você deve procurar agradar a Cristo o tempo todo até alcançar o alvo, mesmo que isso seja no meio de dificuldades, mesmo que isso seja no meio de problemas. Paulo dizia: eu não estou olhando para trás, eu não estou olhando ao meu redor, eu estou indo para frente, eu estou me esforçando para alcançar o prêmio, eu estou firme. Paulo sempre dizia isso: olha, eu prossigo olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ele é o meu alvo. Esqueça o passado, esqueça as coisas que te atormentam, deixe para trás, esqueça, pare de olhar ao seu redor, deixe de se embaraçar com as coisas aqui e continue correndo para a linha de chegada, que é Jesus Cristo. Desenvolva e mantenha uma atitude de forte determinação. E por último, Paulo diz: olha, se você quer aprender a viver acima das circunstâncias, aprenda a ser agradecido. Aprenda que o seu coração tem que aprender a ser grato. Lá em Colossenses 2:4, versículos 2 a 4, Paulo disse: olha, perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como deva fazer. Paulo então disse: olha, eu posso estar preso, mas eu sou agradecido. E eu quero que vocês também sejam agradecidos. Orem por mim, supliquem ao Senhor, mas agradeçam a Ele, porque até as minhas algemas, até as minhas cadeias me dão a oportunidade de testemunhar do poder de Jesus. Paulo então se sentia agradecido mesmo em cadeias, mesmo em dificuldades, e nós também precisamos aprender de admirar, né, que Paulo então se sentisse assim, mas nós também podemos aprender a nos sentir contentes em todas as coisas. Nós precisamos aprender assim. E quando nós pensamos sobre isso, olhamos para a nossa vida, qual é a diferença que nós estamos fazendo na vida de outras pessoas pela maneira como nós reagimos às circunstâncias? Será que as pessoas têm sido inspiradas pela nossa fé ou têm sido desanimadas pelos nossos temores? Será que nós temos tido uma humildade desprendida, uma aceitação jubilosa, uma determinação forte, uma gratidão sincera? Será que as pessoas veem isso na maneira como nós respondemos às circunstâncias? Ou será que as pessoas nos veem como pessoas murmuradoras, contenciosas, ingratas, reclamadoras, medrosas, aquelas pessoas que nunca sabem o que fazer, que não têm atitude? A gente precisa se recusar a deixar que as situações determinem as nossas atitudes. As nossas atitudes precisam ser determinadas pela palavra de Deus.
O Senhor Deus está pronto para derramar o poder dele sobre as nossas vidas e só ele tem o poder de nos livrar dos nossos medos, dos nossos temores, das nossas ansiedades e nos fazer pessoas que conseguem viver acima das circunstâncias, acima das situações. A gente precisa aprender a viver na dependência do Senhor. Nós precisamos entregar a Cristo o pleno controle da nossa vida e deixar o amor, a misericórdia do Senhor curar a nossa alma ferida, permitir que Ele nos liberte da ira, da amargura, do ressentimento, das coisas que nos envenenam, que vão nos envenenando ao longo da vida. Quando nós fazemos isso, a gente deixa de ter culpa, a gente deixa de ter autopiedade e a gente começa a sentir humildade e alegria. E como aconteceu com Paulo, a gente começa então a mudar a nossa vida aos pés da cruz de Cristo. A verdadeira transformação começa ali, aos pés da cruz de Cristo. Quando você se aproxima de Cristo com fé, quando nós nos aproximamos de Cristo com fé, Ele nos liberta das coisas que nos escravizam durante toda a nossa vida. E quando a gente é liberto, a gente se torna então um canal de graça e de poder para as outras pessoas. Amém? Vamos orar nesse instante, vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas, os nossos pedidos, nossos amigos, familiares e todos que estão precisando das nossas orações. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai, o Senhor que nos conhece melhor do que qualquer outra pessoa, muito melhor do que nós mesmos. O Senhor que nos criou, que nos fez, o Senhor que habita em nós por meio do Espírito Santo. Ó Deus, o Senhor que é o Deus que tem planos maravilhosos para nós, nos ensina nessa manhã, nesse dia, a viver acima das circunstâncias. Senhor, que assim como Paulo disse que ele era contente em toda e qualquer circunstância, ele sabia estar contente porque ele podia, ó Deus, passar por qualquer dificuldade firmado em Cristo, porque a sua força estava no Senhor. Ó Deus, que nós também possamos dizer isso. Senhor, que nós possamos nessa manhã ser libertos de toda a dor do nosso coração, seja ela uma dor trazida pela culpa, seja ela uma dor trazida pela mágoa, pelo ressentimento. Ó Deus, que o nosso coração seja lavado, ó Deus, e que nós possamos entender que o nosso objetivo de vida não são as coisas daqui. Ó Deus, que nada que existe aqui vai satisfazer o nosso coração. As relações que nós temos com as pessoas, o nosso trabalho, a nossa relação com o dinheiro, com os ganhos, com as coisas materiais, nada disso pode suprir a nossa necessidade, porque a nossa real necessidade é do Senhor. Ó Deus, e nós só vamos ser felizes se entendermos que precisamos deixar para trás as coisas daqui, que precisamos deixar de olhar ao nosso redor e prosseguir para o alvo, porque o Senhor tem um plano para nós, porque o Senhor tem um plano para as nossas vidas, e esse plano, ó Deus, é que nós continuemos a nossa carreira, a carreira que o Senhor propôs para nós. E, ó Deus, cumprir a nossa carreira significa colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, nos desembaraçar das coisas daqui e, ó Deus, colocar na nossa vida o propósito de fazer sempre a Tua vontade, de avançar com a Tua obra e com o Teu reino. Então, ó Deus, tem misericórdia de nós. Ó Deus, abre os nossos olhos espirituais para entender a Tua palavra, que possamos, ó Deus, não fazer nada por vanglória, mas que nós possamos colocar aquilo que é de outros, ó Deus, antes das nossas necessidades, e que assim como Cristo se esvaziou, tomando a forma de servo e sendo obediente até a morte, que nós possamos aprender a ser servos, não só servos do Senhor, mas servos dos outros também. Que possamos aprender a fazer tudo sem murmuração e sem contenda. Que possamos aprender a ser filhos de Deus inculpáveis e irrepreensíveis no meio dessa geração perversa e corrupta. Senhor, nós precisamos ser transformados.
Nós precisamos ser perdoados e precisamos, ó Deus, aprender a viver uma vida reta diante do Senhor. Tem misericórdia de nós, muda o nosso coração, que a Tua palavra faça diferença nas nossas vidas. Ó Deus, que ela nos incomode, que ela nos limpe, que ela nos transforme nesse dia. Ó Deus, nesse instante queremos colocar diante do Senhor cada um que nos assiste e queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja em especial com aqueles que estão enfermos, aqueles que têm enfrentado o Covid, ó Deus. Muito obrigado porque o Senhor tem recuperado pessoas. Ó Deus, abençoa aqueles que ainda estão no curso dessa doença, a Rosane, o Cleiton, seu esposo, o pastor Miro e a sua esposa, e tantas outras pessoas que nós não conhecemos, mas que o Senhor conhece. Tem misericórdia, estende a sua mão. Ó Deus, aqueles que estão enlutados, que têm perdido seus entes queridos, ó Deus, que o Senhor também tenha misericórdia dessas vidas, que o Senhor venha com teu Espírito Consolador, porque o Senhor é o Deus de toda consolação, que o Senhor, ó Deus, dê rumo, que o Senhor dê entendimento, que o Senhor dê graça. Senhor Deus, também quero te pedir, ó Deus, nessa manhã, por aqueles que estão com outras enfermidades que não o Covid, o irmão Feliciano, que tem enfrentado aquela enfermidade que traz tanta dor para o teu servo, além dos problemas com seu filho. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia da vida do irmão Feliciano, ele precisa do teu auxílio, ele precisa da cura do Senhor, ele precisa da tua unção, ele precisa da tua graça. Ó Deus, ele precisa, ó Deus, aprender a estar ali, ó Deus, confiando no Senhor, contente, apesar de todas aquelas enfermidades, apesar de todas aquelas dificuldades. Então tem misericórdia do teu servo ali naquele momento, fortalece o coração dele, assim como todos os nossos outros irmãos que são idosos, que têm enfrentado dificuldades, aqueles que nos assistem e que precisam nesse instante da tua graça e da tua unção sobre a sua família, sobre a sua vida. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia começando da minha vida, ó Deus, até a vida de cada um. Ó Deus, nesse instante queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe as famílias, os casais que têm enfrentado problemas de relacionamento, os pais que têm enfrentado problemas com os seus filhos, as famílias que têm enfrentado dificuldades financeiras. Que a tua graça, o teu poder esteja com os teus servos. Abençoa as famílias onde existem pessoas que ainda não são crentes, pessoas que precisam conhecer o Senhor e que precisam ser transformadas. Ó Deus, que o Senhor esteja tendo misericórdia da família da irmã Maria de Fátima, do irmão Tim, da irmã Helenita, dos esposos das nossas irmãs, dos filhos, ó Deus, dos pais, ó Deus, dos nossos adolescentes, das nossas crianças. Tem misericórdia, ó Deus. Também te pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor, com a tua graça, ó Deus, abençoe nossos missionários, nossa campanha de missões, nossas crianças nesse dia que é o dia das crianças. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia e transforme cada vida, se manifeste, ó Deus, através da salvação em cada vida. Nós te louvamos, nós te engrandecemos e te exaltamos. Ó Deus, pedimos que o Senhor se manifeste, que a tua obra de salvação se manifeste no empenho do teu povo nesses dias. Ó Deus, olha para nós, tem misericórdia do nosso mundo, da nossa nação adoecida, ó Deus, do nosso povo sofrido. Que o Senhor esteja conosco, porque nós dependemos, confiamos e esperamos pelo Senhor, que é um Deus de graça, de misericórdia, que é Deus sobre todas as coisas, que é soberano. Perdoa os nossos pecados. Ó Deus, esteja conosco, é o que nós oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe você, sua família, o seu dia, a sua semana. É o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Se não houvesse o sol nem as estrelas a brilhar, se não houvesse o ar para que eu pudesse respirar, se não houvesse água alguma para beber, se o mundo não
tivesse o colorido que é pra ter, que vida então seria? Que mundo haveria? Um mundo triste e desolador. Ainda bem que há as aves a cantar e as cores de um incrível pôr do sol. Ainda bem que há as flores pra enfeitar os campos, os jardins, o nosso lar. Ainda bem que há encantos naturais. Ainda bem que existe amor, existe paz. Se eu não consigo existir sem o calor do sol, se eu dependo pra viver da água ao meu redor, porque desprezo o sol, sol que é da justiça? Porque não me aproprio de Jesus, água viva, e vou levando a vida bem descomprometida? Então me espanto com dias sombrios. Ainda bem que há um tempo pra mudar e descobrir um novo amanhecer. Ainda bem que há alguém pra me abraçar, um pai que tem poder pra me amparar nos dias bons e maus. Se tudo desabar, me prometeu comigo estar.